Prezados e amados irmãos, amigos, Pastor Reginaldo, este é o canal do Projeto Semear e eu estou aqui mais uma vez nesta manhã para falarmos sobre algum tema relacionado sobre a ótica bíblica, sobre a ótica cristã. E hoje eu quero falar sobre um assunto que ele afeta a vida de quase todas as pessoas, se não por dizer até todas, que é a inveja. E me despertou hoje falar sobre esse tema, justamente porque eu conversava com uma pessoa muito querida e ela me falava sobre um assunto que agora recém acaba de afetar a sua vida. E às vezes a pessoa que está de fora do assunto consegue enxergar algumas coisas que a própria pessoa que estava justamente no local não conseguiu detectar, ou se conseguiu, teve uma classe muito grande para poder sair, de situações embaraçadoras, como algumas que são impostas a nós no nosso dia a dia. E quero dizer nesta manhã que este é um assunto precário de se falar, quanto mais de se viver, porque o Senhor, ele condenou, ele foi vítima. O Senhor, ele deixou sobre a ótica da sua palavra uma visão muito condenatória desse assunto. E esse sentimento de inveja em um mundo que vivemos atualmente, apesar que esse sentimento não é novo, ele nos confronta diariamente. E veja que às vezes nós nos surpreendemos porque falamos sobre ela, mas ela pode ser sobre nós mesmos ou sobre outras pessoas. E a Bíblia nos dá a clareza sobre a origem da natureza desse pecado, mostrando que esta presença, a sua presença, a presença da inveja no mundo não é casual, mas é resultado da nossa natureza humana caída. E desde os primeiros capítulos da Bíblia, logo no primeiro livro, nós vemos esta miséria que é, por assim dizer, esta palavra inveja em ação na vida de Caim e Abel, lá em Gênesis 4, versículos do 5 ao 8. E Caim se deixa dominar pela inveja do seu próprio irmão Abel, e foi a tal ponto que esse sentimento lhe levou a matar o próprio irmão. A ira, a amargura que nasceram dentro deste sentimento, e por isso é bom se destacar bem o porquê é tão corrosivo esse sentimento vindo de outras pessoas para a nossa vida, ou então de nós até para outras pessoas. É bom parar algum momento para que nós possamos raciocinar sobre esse sentimento tão destrutivo, porque veja você, levou ao primeiro assassinato da história da humanidade, segundo a Bíblia. Esse evento trágico, ele demonstra como a inveja é um sintoma do pecado que entrou no mundo e a partir dela afeta o que? O coração humano. Porque uma vez que você coloca esse sentimento dentro do seu coração, ou que você recebe este sentimento que está no coração de alguém, alguma parte ali, alguma coisa será danificada. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a inveja, ela seca os ossos. Olha como isso é forte. A inveja seca os ossos. E a palavra de Deus nos mostra que a inveja, ela está intrinsecamente ligada à nossa condição de humanidade sem Cristo. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu sei, olha só, o apóstolo Paulo, ele disse,
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele estava dizendo, não habita bem algum. Você percebe o porquê esta semana eu estava falando entre a guerra constante entre carne e espírito? O próprio apóstolo Paulo, ele deixando claro que na sua parte carnal, ou seja, no homem carnal, não habita bem algum, não habita bem algum. É muito forte isso. Se nós pararmos para começarmos a analisar versículo a versículo, que são concernentes a sentimentos como esse, chamado inveja. A inveja é uma das manifestações dessa natureza pecaminosa que nós temos, da carne. Ela é a busca por algo que o outro tem, ou que o outro é, seja material, talento, uma posição, algo que alguém faz e a pessoa não consegue fazer, uma ideia que alguém teve e que o outro não teve, e quando vê que o outro teve a ideia, quer roubar a ideia, quer colocar a sua ideia, que não é sua, em cima da ideia copiada do outro. Isso descreve a natureza pecaminosa que nós temos. E por isso nós temos que nos cuidar o nosso coração, entregar o nosso ser a Cristo e pedir para que Ele nos lave, para que Ele nos limpe e para que Ele nos transforme. Essa busca incessante pelo que o outro é ou pelo que o outro tem, e é como a insatisfação com o que Deus nos deu. Porque o Senhor dá para cada um tipo de talento, um tipo de dom, um tipo de inteligência, um tipo de pensamento. Mas quando eu coloco em mim que aquilo que Deus me deu não é o suficiente, eu começo a olhar no vizinho. Eu começo a olhar no meu semelhante. Eu quero então roubar aquilo que é dele, seja, como eu assim já falei, espaço, ideia, bens, até mesmo companheiros de vida, marido, esposa, noivo, namorado, não importa. Existem casos de pessoas que, dentro da própria casa, um filho tem ciúme do pai e da mãe com outro filho. Um irmão tem ciúme do outro irmão. Na relação familiar, veja que loucura que é esse dizer de Paulo, na minha carne nenhum bem habita. Nós não podemos nos deixar ser usados pela carne, ou nós seremos condenados em vida, por aquilo que plantamos, por aquilo que colhemos. O apóstolo Tiago, no seu livro, o livro que leva o seu nome, no capítulo 3, versículos 14 a 16, oferece uma descrição muito profunda da inveja e das suas consequências, quando ele diz da seguinte forma, ouça: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Ele estava dizendo a mesma coisa que Paulo disse. Aquilo que é destrutivo está na minha carne, não vem do alto, não vem do Espírito. E ele complementa, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e facção, a confusão e toda a obra perversa. Percebe você? Tiago nos mostra que a inveja não é apenas um sentimento, ou um dos sentimentos que o homem tem, mas é uma força destrutiva que gera conflitos, que gera mentiras, que gera morte, que gera toda sorte de mal. Inclusive assassinatos encomendado, isso que nós vemos e assistimos nos dias atuais, pessoas colocando até veneno na comida, no suco, na bebida de outros. E então a inveja, ela não é uma virtude em nenhuma das suas faces, mas ela é uma sabedoria que não vem do mundo
e não de Deus. Aliás, é uma sabedoria que vem do mundo e não de Deus, que vem das trevas e não de Deus, que vem da carne, da natureza caída e não de Deus. Nós, em última análise, vivemos em um mundo cheio de inveja, porque a humanidade vive sob a influência do pecado. E quando o homem ele se entrega à influência do pecado, a sua vida influenciada está para o mal. E nós começamos a assistir todo tipo de coisa errada, todo tipo de maldade, todo tipo de influência escondida, por assim dizer, que Satanás, colocando suas unhas na vida do ser humano, está manchando aquilo que foi feito, imagem e semelhança do seu Criador. Quando o Senhor faz o homem, aliás, a única das suas criações que ele colocou as mãos. O resto tudo ele falou com palavras, haja luz, haja isso, haja aquilo, e tudo aconteceu, tudo veio a existir. A Bíblia diz que tudo veio a existir a partir dele, e nada do que está feito se fez por si só. Agora, quando ele chega no seu bem mais precioso, ele coloca as mãos. E ele fala, aqui está alguma coisa que não é desprezível. Aqui está a minha imagem, aqui está a minha semelhança. E o Senhor nos cria para ser do bem, nos cria para sermos imortais, nos cria para sermos sem pecado, nos cria para viver para a sua glória e para a adoração do seu nome, para a adoração de toda a sua plenitude. E aí o homem se desvia do seu propósito, do propósito de Deus, e toma para si os seus próprios propósitos. E aí entra sentimentos como a inveja, que destrói a minha vida, que destrói a sua vida. E por isso estou trazendo esta reflexão nesta manhã, mais como aqui, como eu poderia dizer, como se for um podcast sem que eu estivesse sendo entrevistado, para que você tenha a consciência de que, biblicamente, nós precisamos vigiar. E não é pouco, nós precisamos vigiar muito, porque a boa notícia é que nós não somos escravos desse sentimento. Quando nós queremos nos libertar dele, o apóstolo Paulo, veja que ele nos exorta a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Gálatas 5,16, ele disse, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A única maneira de vencer a inveja é permitindo que o Espírito Santo te transforme. É permitindo que o Espírito Santo entre dentro de ti, faça morada, e aí ele vai guiar as tuas palavras, os teus passos, os teus olhos. Ele vai guiar onde você coloca as mãos. Ele vai guiar aquilo que você quer para você, que seja seu. Esperar em Deus aquilo que é seu e não aquilo que é do outro. O que é do outro é do outro, o Senhor deu a ele. É muito interessante esse tipo de coisa, porque quando nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme, ele estará nos ensinando a sermos gratos a Deus e amar o nosso próximo. Amar com amor genuíno. E não um amor daquele que eu amo, estou próximo para ver o que ele tem, para ver o que ele fala, para ver o que ele é. Eu estou próximo porque eu me interesso apenas naquilo que ele me propõe, naquilo que ele me oferece. Quando fazemos isso, o próprio Senhor, ele começa então a movimentar as águas, ele começa a movimentar corações de pessoas. E eu tenho vivido isso. Movimentar corações de pessoas para poder
te ajudar no teu período de deserto. Então, nesta manhã, pense neste apanhado de reflexões aqui, de coisas que comentei, pegando alguns textos bíblicos. Pense, reflexione sobre isso, porque quando vivemos desta forma, Ele é o nosso socorro, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, o tema abordado foi um tema crucial, pesado. Um tema, Pai, de profunda reflexão. Mas eu sei que o Senhor é aquele que nos direciona e o Senhor faz às vezes coisas acontecerem à nossa volta e com pessoas do nosso convívio para que nós possamos aprender contigo. Quando o Senhor, Ele nos chama a aprender com Ele, que era manso e humilde de coração, Ele estava nos prevenindo de momentos, Pai, onde nós seremos caluniados, perseguidos, passados para trás, invejados. Quando alguém, Senhor, tenta ou até mesmo nos derruba, Pai, o Senhor, quando nos chama a aprender com Ele, que era manso e humilde, Ele estava dizendo que mesmo que qualquer uma dessas coisas aconteça conosco, na nossa curta existência nesta terra, onde também nos alertou que nós teríamos aflições, é nós entendermos dentro de nós que aquilo que nós estamos vivenciando, que estamos passando, por mais que alguém, Senhor, tente ou até nos derrube, o Senhor, e apenas o Senhor, sempre estará com as tuas mãos estendidas para nos colocar de pé, quantas vezes necessário for. Eu oro nesta manhã para que o Senhor alcance aqueles, ó Pai, assim como, Pai, esta moça, que fez com que surgisse esta reflexão, que o Senhor alcance a vida dela, lhe fortalecendo, do seu esposo, abrindo as portas, meu Deus, mostrando a direção, porque existem momentos, Pai, que o mundo nos afeta, nos faz chorar. Lá dentro da nossa intimidade, nós sentimos sim como seres humanos, mas o Senhor, como Deus amoroso, como aquele que nos criou, estende as mãos e nos diz que é só mais um momento, que vai passar e que o amanhã será melhor, porque o Senhor nos dá todos os dias uma nova oportunidade de recomeçar, de sermos nós mesmos, de fazer, ó Pai, a diferença, sendo a luz do mundo e sendo o sal da terra, onde quer que estejamos. Pai, que o Senhor seja o sol da nossa justiça, que o Senhor seja aquele que nos abre portas, que o Senhor seja a nossa bússola, o nosso baluarte, o nosso estandarte, que o Senhor seja a nossa luz, para que nós nunca, jamais estejamos perdidos nas trevas deste mundo. Nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, porque é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos cuida. Muito obrigado por ser este Deus maravilhoso que nos tem, ó Pai, segurado pelas mãos. Obrigado, obrigado e obrigado. Hoje e sempre, sempre na minha vida, eu te direi muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, que você possa tirar um momento nesta manhã para refletir
sobre este tema e que você possa ter a certeza que tem no meu coração. Inclusive, a chave de tudo é agradecer, porque quem é grato no pouco, o Senhor coloca no muito. E é bom que deixe muito claro aqui, quando a Bíblia diz: o que é fiel no pouco, no muito te colocarei, não é um texto voltado exclusivamente a dinheiro, como muitos dizem. Pelo contrário, o Senhor, Ele ofereceu a Abraão apenas o ide, dizendo: sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor lhe deu apenas caminho, deserto. E quando o Senhor foi separar Abraão do seu primo Ló, Ló olhou para as campinas verdejantes e escolheu aquilo que o seu coração e os seus olhos pediram. Mas Abraão estava na promessa espiritual e ele foi para o deserto. Mas eu quero te dizer nesta manhã e encerro: aquele que tem promessa, até mesmo no deserto, prospera. Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã, aqui neste mesmo canal, às 7 horas da manhã, no Começando o Seu Dia com Deus. Fique com Deus e até lá.